Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou o Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter. Infelizmente as coisas não estão dando certo. Antes de qualquer coisa, o principal culpado pela nossa derrocada é o presidente do Inter, que todo mundo sabe a predileção política dele. Isso influi muito. Muita gente diz que não, mas a gente vê que esquerdista, de forma geral, eles acabam com países, acabam com a vida das pessoas, com mentiras, com enganações, e levam a pessoa ao erro. Bom, mas eu espero, torço demais que as coisas mudem e que a gente possa, mesmo com todos os problemas durante todos esses anos que são tão tristes e deprimentes, a gente consiga coisas melhores. O trabalho do Medina não é bom, é um trabalho bem medíocre, vamos dizer assim, abaixo da mediocridade, infelizmente. Mas desgraçadamente eles querem continuar com o Medina. Eu não sou contra, eu até pedi ele também como um dos nomes que eu gostaria de ver no Inter, mas eu não imaginava, eu até fiz análise, eu pensava que ele ia conseguir manter uma regularidade, uma forma bem ajustada desde a sua vinda para o Inter, e a gente foi muito ciclotínico, muitos altos e baixos, e nesse campeonatinho vagabundo que é esse Campeonato Gaúcho. Eu quero que as coisas melhorem, espero que as coisas mudem, até porque no fim quem paga a conta é a torcida, porque esse bando de vagabundo que tá no clube pouco vai se importar se o Inter ser rebaixado. Só que quem tinha que tomar as rédeas era a porcaria do nosso presidente, ser mais proativo, chamar a responsabilidade, cobrar do técnico, porque eu sei que o técnico não ganhou todos os jogadores que ele queria, mas dava para fazer coisa melhor. E a gente poderia ter, por exemplo, uma melhor campanha no início do Gauchão, com um maior número de gols. Só que a gente tem que colocar também nos jogadores, né? Porque essas porras desses jogadores, eles poderiam chutar a gol, tentar jogadas de combinação, olhar para um companheiro que está melhor colocado para dar o passe. São coisas tão elementares que poderiam ser significativas para que a gente não padecesse sempre, porque a gente tem condições de melhorar, de ser um time de um excelente nível e poder ter boas coisas nesse final de ano. A gente perdeu qualidade porque a gente tinha um grupo muito vasto, porque eu sempre vou retrucar o que essas malditas viúvas do Kudê vomitam, que mentem, porque o elenco nunca foi curto, ainda mais na época do Kudê. Tinha um elenco grande, talvez não com os melhores jogadores do mundo, não, mas era grande e dava para fazer alguma coisa. O Vojvoda, com um elenco paupérrimo, bem medíocre do Fortaleza, conseguiu fazer coisas grandes com o Fortaleza. Então o Inter, que tinha na época do Kudê boas peças, poderia ter, principalmente na mão do Kudê, jogado mais e ter feito coisas mais interessantes do que o que ele fez. Até porque muita gente cobra do Abel. O Abel teve que formar seu time no final do Campeonato Brasileiro com muitos jovens. E era aquela coisa, caiu de paraquedas num time que a funcionalidade daquele time era muito inconstante também. Era um eletrocardiograma, apesar de vencer, era muito inconstante dentro dos próprios jogos. O Kudê fazia uma mistureba, e tanto que ele não potencializou jogadores. As vendas de jogadores que saíram foram jogadores que o Abelão apostou. O Yuri Alberto, que o Abelão fixou como titular, o Praxedes, que o Abelão fixou como titular, colocou o Lucas Ribeiro, que não era a coisa mais maravilhosa do mundo, mas dentro
daqueles fragmentos de tempo ali do Campeonato Brasileiro, até que não foi uma desgraça. E o Caio Vidal, ele é um jogador que... O problema do Caio Vidal é a tomada de decisão, mas ele é um jogador que tem uma boa velocidade, consegue... é um jogador que consegue driblar do Inter. Tem que melhorar muito a tomada de decisão, que isso pode ser melhorado. Isso sempre depende do treinador. E é o que eu espero que esse treinador faça. Mas eu não gostaria também que os nossos jovens fossem embora, né? Tantas notícias que os jovens estão indo embora e por que cargas d'água eles vão embora? Eu não entendo. Aí o nosso jovem, ele vai embora daqui e não dá certo em outro lugar. Aí vem um bando de viúva do Cudê falando mal do jovem. Mas é muito mais difícil um jovem se desenvolver numa porcaria de um time lá da 18ª divisão, onde empresta os nossos jogadores. A gente precisa que esses dirigentes cuidem melhor, tenham um melhor zelo do nosso dinheiro, dos nossos jogadores, do nosso patrimônio. Os nossos jovens são o nosso patrimônio e eles precisam de tempo. Acho louco, né? Tem cada porcaria de jogador velho jogando no Inter que ganha um tempo assim do caramba, e os nossos jovens, por uma ou duas partidas em um time totalmente desorganizado, sem uma boa forma já bem desenvolvida, onde tem um bom funcionamento, eles são trucidados. Porque o que um clube ele precisa sempre é de funcionamento e de uma forma bem feita pelo técnico. Assim, cada jogador que vem, cada jogador que entra, ele consegue se firmar nesse time, consegue minimamente desenvolver. Aí depois vai muito da qualidade dos jogadores que tu tem em campo. Só que a qualidade de jogadores tu também pode aprimorar, aperfeiçoar como técnico, porque tu pode fazer que esses jogadores eles cresçam, eles possam se desenvolver melhor e as coisas possam fluir melhor. Por exemplo, o Rafael Veiga era um jogador do Palmeiras. Ele foi pro Atlético Paranaense, ele era um jogador que estava rodando em muitos clubes, o Palmeiras não queria ele. O Rafael Veiga voltou pro Palmeiras e se firmou com um técnico que conseguiu tirar o melhor dele. Tanto que ele está aí como um jogador muito importante do Palmeiras e que todo mundo quer ver ele na seleção brasileira e ver que ele cresceu demais. Porque ele voltou, ele teve um técnico bom que quis desenvolver ele. As coisas vão muito do time, muito do técnico, como o técnico enxerga os jogos, como ele planifica, se o técnico arruma um time base e deixa esse time base se desenvolver, muito da confiança que o técnico passa para os seus jogadores, muito do técnico sempre apoiar esses jogadores e encorajar eles a chutarem a gol, a tentarem um drible, a observarem os companheiros em melhor... que estejam numa melhor condição para fazer o gol. Sempre priorizar o coletivo. Eu acho que essas coisas a gente poderia fazer. E já que o Cacique Medina vai ficar, algo que eu não gostaria porque eu não enxerguei nada, embora a gente tenha feito 2 grandes grenais e tenha sido desclassificado por erros assim juniores dos nossos jogadores no primeiro Grenal, mas eu acho que a gente tem que apoiar o nosso clube, né? É o que resta. Desculpe. Eu gostaria muito de uma SAF. Eu discordo de muitos que dizem que não é a melhor coisa, porque dentro de uma SAF ainda vai existir os conselheiros, ainda vão existir os sócios. O cara vai ter mais, o dono, claro que ele vai ter mais algumas outras vantagens, mas dentro de um acordo bem feito, tu consegue estabelecer ali os limites, até porque
o cara vai ser dono, mas ele não vai poder fazer o que ele bem entender na telha, né? Acabar com o clube. Mas é mais ou menos isso. Agora a gente vai ter um longo tempo de trabalho, onde eu gostaria que fosse com outro técnico. Eu não acho assim que um horroroso, um lixo, mas eu vi que as coisas não encaixaram. Mas já que ele vai ficar, eu espero que ele consiga desenvolver e consiga fazer com que os nossos jogos fiquem mais próximos dos Grenais, que foram bons, do que no transcorrer do Gauchão, que foi um Gauchão assim de chorar. Valeu, torcida, tamo sempre junto contra todos aqueles que vão contra o Inter. Tamo junto.